Olá, boa noite para você que estava com o Datena. Acompanhe agora os destaques do Band Cidade de hoje. Quase um ano depois, vítimas de construtor na capital começam a ser ouvidas. Em um dos casos, um único apartamento foi vendido para 8 pessoas. Eles estão à solta, mais um jacaré retirado do pátio de uma residência aqui em Florianópolis. Tijucas registram o maior incêndio na cidade. Uma madeireira foi totalmente destruída pelo fogo. E a proliferação de caramujos africanos está preocupando moradores. A praga pode causar doenças. Dá para acreditar, em pleno verão na Serra Catarinense, amanheceu aí com os campos branquinhos por causa da geada. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018, o Band Cidade já está no ar. Olá, uma boa noite para você, obrigado pela sua companhia. Vamos para mais uma edição do Band Cidade. Em fevereiro do ano passado, mais de 100 pessoas descobriram um golpe. Nós mostramos aqui na tela do Band Cidade. 3 prédios em construção nos Ingleses, em Florianópolis, tiveram apartamentos vendidos mais de uma vez. Um ano depois, e com o autor preso, as vítimas finalmente começaram a ser ouvidas pela justiça. As histórias são parecidas. Com o dinheiro para investir, as vítimas foram atraídas pelo baixo preço dos apartamentos, em 3 prédios com boa localização no bairro dos Ingleses. Numa reunião para falar sobre o embargo das obras por falhas no projeto, descobriram que cada apartamento tinha mais de um comprador. Uma mesma unidade chegou a ser vendida para 8 pessoas. Eu trabalho em Belo Horizonte, eu vim de lá para pegar a chave. Chegando aqui, eu tive essa surpresa, essa maldita surpresa aí dos apartamentos todos serem duplicados, né? Então, no meu apartamento somos em 5 donos, né? Na época, eu dei R$1.000 de entrada para segurar o apartamento e depois mais 99 mil. Aí, agora o processo está em andamento, está correndo na justiça, seja o que Deus quiser agora, esperar a justiça, né? O principal autor do golpe, Diego Rodrigues Veras, foi preso em um condomínio de luxo em Cotia, na Grande São Paulo. Ele ficou preso na capital paulista até ser transferido para Florianópolis na última semana. Segundo advogados das vítimas, isso deve acelerar o processo. O fato do réu ter sido preso em São Paulo fez com que as citações tivessem que acontecer lá. Então o juiz teve que encaminhar algumas cartas precatórias para lá e que realmente demora um pouco. O fato dele ter retornado para Florianópolis tende a acelerar um pouco o processo, as citações acontecem aqui mesmo, então a gente vai conseguir dar continuidade à contestação dele, à réplica dos autores, e aí para quem sabe chegar numa indenização o mais rápido possível. Este é um dos prédios construídos pelos estelionatários e prometidos a dezenas de compradores. Hoje, eles estão assim, abandonados e ocupados por moradores de rua e usuários de drogas. Um dos apartamentos deste outro prédio havia sido comprado por Dona Luzia. Ela encontrou a construção invadida por moradores de rua e resolveu bancar do próprio bolso para finalizar as obras. E agora mora no prédio. Outros 3 compradores também seguiram esse caminho e dizem que ninguém da justiça compareceu ao local. Porque eu falei com o meu advogado e o advogado disse mesmo: Luzia, a maioria que acontece isso, vai para dentro e faça o teu. E aí foi o que eu fiz, porque eu com 65 anos não tinha coragem de fazer, mas eu fui obrigada porque eu não consigo mais ganhar 100 mil assim. Ao todo foram mais de 100 pessoas enganadas. A maioria delas entrou com ações da justiça para recuperar os bens. Segundo os advogados das vítimas, o réu já teve parte dos bens bloqueados e estão sendo localizados carros de luxo e imóveis no nome dele para que as indenizações sejam pagas. Se isso foi parte de um golpe, é porque a fiscalização também ela está deficiente, né? A gente pode crer, porque o prédio chegar num... Só falta praticamente o reboco do prédio, né? E dizer que uma obra chega nesse estágio sem ver que está fora dos padrões da cidade, também é uma irresponsabilidade dos órgãos aí que fiscalizam, né? Bom, o importante é que o acusado ele está preso. É fato que a justiça demorou aí 1 ano para ouvir as pessoas, agora está ouvindo, né, as vítimas. Vamos torcer para que o caso tenha um desdobramento feliz para as vítimas, que elas possam pelo menos ser ressarcidas por este picareta, né? Esse picareta. Agora fica o alerta. O alerta, na hora antes de comprar um imóvel, pesquise, busque informações sobre a construtora, procure informações antecedentes para não cair nesse tipo de golpe, lamentavelmente.
Olha, o maior incêndio da história de Tijucas, aqui na Grande Florianópolis, destruiu uma madeireira durante a madrugada dessa terça-feira. Foi no bairro Joaia. O fogo teve início por volta da meia-noite e rapidamente se alastrou por toda a indústria, destruindo também maquinários como empilhadeiras e caminhões caçamba. Equipes do Corpo de Bombeiros de Tijucas, Itapema, São João Batista, Brusque, Balneário e Itajaí trabalharam na tentativa de conter as chamas, mas o fogo ganhou uma proporção muito grande. Nos próximos dias, um laudo do Corpo de Bombeiros deverá apontar a principal causa desse grande incêndio. Pois aí, falando em incêndio, lembra daquele incêndio que provocou a morte de uma mulher de 46 anos no dia 3 de janeiro desse ano, nos Ingleses, lá no norte da ilha? Ele foi causado por um vazamento de gás. A conclusão é de um laudo divulgado na semana passada pelo Corpo de Bombeiros. E a investigação foi feita pela coleta de depoimentos, perícia do local, além de imagens de câmera de monitoramento. Os depoimentos apontaram que algumas pessoas já sentiram o cheiro de gás pela manhã e que a proprietária que estava trabalhando no mercado teria subido para verificar o que estava acontecendo. A probabilidade, segundo o Corpo de Bombeiros, é que ela tenha chegado no apartamento, fechado o registro de gás e testado uma das bocas de acendimento elétrico do fogão, o que teria causado uma faísca e a explosão. E um homem morreu num acidente no meio-oeste catarinense. Uma colisão frontal entre um veículo UP e um caminhão graneleiro por volta das 5 horas da tarde de ontem, na SC 355 entre Videira e Fraiburgo, mobilizou o Corpo de Bombeiros para o socorro à vítima, que estava presa em meias ferragens. Todo o atendimento foi feito, mas o condutor do veículo de passeio, Nilvo José Fuman, 54 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar realizou apoio na ocorrência, acionando a Polícia Rodoviária para os levantamentos da causa do acidente. Com forte impacto, os veículos saíram da pista e foram parar ao lado de um barranco. A Polícia Civil e o IGP realizaram os procedimentos periciais e a remoção do corpo para o IML de Videira. Já o condutor do caminhão... Em Blumenau, um vídeo aí que circula nas redes sociais está dando o que falar lá na cidade. Nas imagens, um motorista flagrou um guarda municipal dormindo dentro da viatura em pleno horário de trabalho. Olha aí a viatura, um Fusca, né? E o guarda municipal, em nota, o CETERB afirmou que tomou conhecimento do vídeo que está circulando nas redes sociais desde a última sexta-feira, dia 26, e esclarece que repudia esses comportamentos e comportamentos que não sejam condizentes com a responsabilidade do cargo de servidor público municipal. A autarquia está tomando as medidas internas administrativas para apurar os fatos e eventuais responsabilidades. Olha, só para comentar sobre esse vídeo, que lá em Blumenau, né, sempre quando envolve a guarda municipal, repercute muito lá, né, os casos envolvendo a guarda, porque lá a guarda é bastante rigorosa, mas do mesmo jeito que ela é rigorosa, espera-se agora rigor também, né, na punição a esse guarda flagrado por motoristas dormindo em plena tarde. Não é aceitável esse tipo de comportamento. Um erro cometido e que tem que ser penalizado na mesma altura quando se autua, né, um motorista ou qualquer cidadão. E a Polícia Militar Ambiental recolheu um jacaré no pátio de uma residência na estrada Sertão do Assopro, no Morro da Lagoa da Conceição, aqui na capital. Segundo a polícia, o animal devia ter no máximo 1,5 metros e não feriu nenhuma das pessoas que estavam no local. O jacaré foi liberado na Estação Ecológica de Carijós, é uma unidade de conservação federal que protege os manguezais de ratones e de saco grande aqui na capital. Durante a enxurrada do início de janeiro, foram registradas muitas ocorrências com jacarés do Papo Amarelo em áreas urbanas aqui da capital. E foi inaugurada hoje pela manhã no sul do estado a penitenciária feminina de Criciúma, que tem capacidade para abrigar 280 detentos. A penitenciária, que custou 21 milhões de reais, seguiu os critérios estabelecidos aí pelo Conselho Nacional de Justiça e vai contar com alas de carceragem, oficinas de trabalho, berçário, área de saúde, sala de encontros íntimos, lavanderia e cozinha. A unidade é a primeira do estado para mulheres já condenadas
pela Justiça. A seguir, a proliferação de caramujos africanos está se tornando uma praga para alguns moradores aqui da capital. Detalhes depois do intervalo, agora às 7 da noite. O Band Cidade está de volta às 7 da noite, 3 minutos no horário brasileiro do verão. E a proliferação de caramujos africanos está se tornando uma preocupação para moradores de Florianópolis e não é só aqui na capital. É preciso lembrar de alguns cuidados para evitar problemas, principalmente com a saúde. Eles chegam sem avisar e vão tomando conta dos pátios e quintais. E entram inclusive nas casas. Com excesso de chuva no mês de janeiro, os caramujos africanos encontraram um ambiente propício para a proliferação. Outro fator que também ajuda a aumentar o problema é a falta de limpeza e conservação de terrenos baldios. Fomos ouvir um biólogo para saber sobre os perigos que os caramujos causam à saúde e o que fazer ao encontrar algum deles numa residência. Ele tem duas doenças graves, né, que ele transmite. Ele é o principal vetor, que é um tipo de meningite. As duas doenças são parasitárias. E o outro é uma doença abdominal que aí danifica alguns órgãos internos e também provoca a morte. Hoje em dia o pessoal usa muito iscas, né, à base principalmente de cerveja. Depois recolhem ele com uma luva, botam num saco, amassam, jogam cal dentro, porque aí tu já acaba com os ovos também e depois joga no lixo. Dona Claire e Dona Marlene encontraram caramujos no terreno e dentro de casa. Voltou o verão, aí eles voltaram a aparecer. Em geral é mais no muro. No muro que eu vejo mais. E algum outro aí no corredor, que eles ficam ali nas flores, depois eles vão andando. Aí fico no corredor, mas geralmente são os pequenos. Os maiores, eles ficam mais aqui nesse terreno. Quase todo dia a gente encontra um que o outro, mas não é todos os dias, né? A gente, quando encontra, dá um jeito de eliminar. Algumas orientações caso esses caramujos apareçam na sua casa. Coletar os caramujos e ovos manualmente utilizando luvas ou sacos plásticos para proteger as mãos ou então usar pegadores. Ao encontrar somente as conchas, deve-se queimá-las num recipiente de barro ou metal e, assim que esfriar, quebrá-las e enterrá-las no solo para não servirem de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Você também pode diluir uma colher de água sanitária em 1 litro de água e depois, com uma tesoura ou faca, fazer pequenos furos em uma sacola plástica e regar. E atenção, nunca usar sal para controlar os caramujos, pois mesmo que ele morra, os ovos não serão destruídos. E se por acaso alguém tiver contato com os caramujos africanos ou com o muco que ele solta, é preciso lavar bem as mãos com água e bastante sabão. É um bichinho nojento, né? Vamos comentar agora sobre os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um menino de 7 anos de idade, foi algemado e preso após agredir um professor. Veja só as imagens. Os policiais algemaram e apreenderam o garoto. Esse vídeo foi mostrado hoje aí pela nossa Band News. Se fosse no Brasil, seria o contrário. O professor é quem seria algemado e a vítima seria o menino. O professor seria julgado por não educar o menino. E o garoto cresceria achando que fez a coisa certa. É assim que são as coisas do lado de cá. Adolescentes agridem professores, cometem crimes todos os dias e nada acontece, porque eles são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Mas, na verdade, o ECA ele não está errado. É o nosso país que não é preparado para o ECA. É um conjunto de normas que não serve nem para países evoluídos como os Estados Unidos. Quem dirá para um país esculhambado como o nosso? Não se trata de apoiar um exagero como esse que nós vimos, menino de 7 anos ser algemado, mas de concordar que já é mais do que tempo de discutirmos a diminuição da maioridade penal para 16 anos. Mas lá em Brasília, os nossos representantes estão preocupados nesse momento com eles mesmos, só
com eles mesmos. E ponto final. Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Paulo Lopes, Antônio Carlos e São Pedro de Alcântara, atenção, ganharam maior prazo para se digitalizar. A nova data para o desligamento da TV analógica será em 28 de fevereiro e não 31 de janeiro, como estava programado. A Seja Digital continuará nesse período empenhada em informar e atender a população. As famílias de baixa renda que ainda não retiraram o kit gratuito devem fazê-lo quanto antes. 15 mil famílias, 15 mil ainda não fizeram o agendamento de retirada do kit digital. Para realizar o agendamento, basta ligar gratuitamente para o telefone 147, né, e agendar a sua retirada. Inovação, o sistema antigranizo que existe em Lebon Regis, lá no meio oeste catarinense, altera o sistema de nuvens que provocam chuva de pedras. Acompanhe. Há cerca de 30 anos, a região do meio oeste estava no auge da produção de maçãs. Mas as empresas do setor amargavam prejuízos com as chuvas de granizo. Naquela época, foi utilizado um sistema russo que disparava foguetes com produtos químicos em direção às nuvens que poderiam provocar essa chuva de pedras. Recentemente, o sistema foi aperfeiçoado e com isso os danos diminuíram com a previsão feita pelo radar instalado em Lebon Regis. O sistema de antigranizo, com o passar dos tempos, foi melhorando, alcançando novas tecnologias. No passado, o sistema russo utilizava o disparo de foguetes. Hoje, ele faz a queima do produto, que acaba evitando que o granizo se forme na região. Esse sistema foi mudado devido ao seu custo, porque o custo do foguete era muito alto. E com um novo sistema de combate ao granizo, que seria com gerador de solo, esse valor, esse custo caiu em torno de 20 vezes. A internet é uma grande aliada dos meteorologistas na atualidade, com a possibilidade de cobertura rápida em diversos municípios ao mesmo tempo. Vai desde a região de Matos Costa, descendo Caçador, Rio das Antas, Videira, ou seja, toda essa região até Campos Novos. O radar possibilita que as informações cheguem em tempo real e a visualização alcance centenas de quilômetros. 300 quilômetros de raio o alcance dele. Então ele pega todo o estado, uma boa parte do Rio Grande do Sul e uma boa parte do Paraná. O radar, na verdade, o que é? Ele é mais um instrumento que ajuda na previsão do tempo, né? Os municípios, Defesa Civil e o Estado auxiliam com os recursos que mantêm em operação o sistema. Com certeza. Olha, Fraiburgo é contemplado com antigranizo e nós temos aí 23 pontos de geradores de antigranizo. Só a Prefeitura do município de Fraiburgo, ela investe para isso acontecer com 14 geradores. Dos 23, 2 são do governo e o restante são as empresas produtoras de maçã que também investem nesse setor para que a gente ganhe digamos assim, essa proteção para que nesse momento não aconteça. A gente vê que muitos produtores já estão investindo em cobertura de pomar, como é o caso onde nós estamos. Mas muitos e muitos pomares estão ainda descobertos. Então, o setor de geradores para Fraiburgo tem sido um sucesso. Interessante essa tecnologia, hein? Olha só, final de janeiro, em pleno verão, geada em Santa Catarina. Olha só, a temperatura mais baixa foi registrada em Urupema, 1,4 graus. Em São Joaquim, a mínima ficou em 4,7 graus positivos e uma fina camada de gelo se formou no Vale Caminho da Neve, que fica a 3 quilômetros do centro da cidade. Essa foi a segunda geada de janeiro na Serra Catarinense e a 7ª nessa temporada de verão. Mas as temperaturas já voltaram a subir na região. E a Prefeitura de Joinville, no norte do estado, decretou na tarde de ontem situação de emergência no município por conta das fortes chuvas dos dias 16 e 17 de janeiro. Estima-se que 53 mil moradores, mais de 21 mil casas tenham sido afetadas. Segundo a Prefeitura, precisarão ser feitas obras nos sistemas de micro e macro drenagem, recuperação de pontes, pavimentação, muros e limpeza, também como desobstrução de rios e canais. A seguir tem mais notícias aqui no Band Cidade. Fique com a gente, nós já voltamos agora às 7 da noite, 13 minutos.
Cidade de volta, notícia que acaba de chegar, aeroporto de Florianópolis tem a pior nota entre os aeroportos do Brasil. Novidade para nós aqui não. Um elefante marinho foi encontrado no costão esquerdo da Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, no litoral norte. O projeto de monitoramento de praias da Univale esteve no local para prestar assistência ao animal que retornou aí para a água. Ainda de acordo com o projeto, trata-se de uma espécie que vive no hemisfério sul. A prefeitura recomenda aos banhistas não chegar perto durante a permanência de animais como esse na praia para não causar aí agitação. O futsal movimentou o Vale do Itajaí. Tradicional torneio de verão envolveu 40 equipes de diversas regiões do país. Em janeiro, as cidades do Vale do Itajaí fazem festa de cerveja, certo? Nem todas. Em Indaial, a festa é do esporte. O tradicional torneio de verão chegou na 33ª edição, reunindo multidões. O torneio de futsal reuniu 10 times da categoria sub-18 e outros 10 na categoria adulto federado. Nossa tradição é o futsal e a 33ª edição tem consolidado como o melhor e maior torneio de verão do Brasil, fortalecer a nossa tradição de futsal. Nesse ano 2018 nós teremos a ULESC, que é os Joguinhos Estudantis, cujo Indaial e Timbó será sede. No ano de 2019 seremos sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então demonstra que estamos fazendo um trabalho intenso no investimento ao esporte. Este ano, a maior competição de futsal do sul do Brasil recebeu o nome de uma das maiores instituições de ensino do país. A Unicef nasceu em Indaial igual ao torneio de verão. Somos uma das maiores instituições de ensino com o mesmo poder de nome que nem o torneio de verão. Então, de Indaial para todo o Brasil. Dentro de quadra, a competição foi decidida entre APF Pomerode e Cachorrões de Indaial. Competição acirrada. Lances que mexeram com a torcida. Embora a vitória seja importante, ela não é o fator mais relevante. Aqui, no torneio de verão de Indaial, Taça Uniaselv, a grande jogada é participar, confraternizar e fazer o esporte acontecer. Tanto aqui, dentro da quadra, quanto ali, na torcida. Esporte é isso aí, é torcida, é amizade, é isso aí mesmo, sair sem voz, isso é o esporte, vamos torcer e ser campeão é uma consequência, vamos lá. É um esporte que integra a família toda, a mulher acompanha, os filhos acompanham, a vibração é muito boa, a energia é muito boa e tem que vir sim. E Indaial está de parabéns pelo torneio que organizam. A taça da competição ficou com a APF Pomerode, que venceu o time de Indaial por 7-1. Premiação entregue. Taça na mão. E depois da volta olímpica, a festa continuou ao som do bom e clássico rock na avenida principal da cidade. Boa noite para você e até amanhã.